eu quero falar também que a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que reconsidere a prisão domiciliar dele. Janaína Camelo está aqui e vai trazer as informações agora. Conte pra gente qual é a alegação da defesa. Jana, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, a defesa tem alegado o que já alegou naquela primeira vez ali, que a Alexandre de Moraes entendeu que Bolsonaro descumpriu medida cautelar, no caso de uso das redes sociais. Então, nesse recurso que foi apresentado aqui no STF, foi apresentado ontem à noite. Os advogados dizem o seguinte, que nas cautelares que foram inicialmente impostas, Bolsonaro não foi proibido de dar entrevistas ou de se manifestar. E que Bolsonaro não detém controle sobre terceiros que possam repercutir conteúdos nas redes sociais. Porque só relembrando, ao proibir ali Bolsonaro de usar as redes sociais, o ministro também proibiu que ele usasse também contas de terceiros, né, por intermédio de terceiros, enfim. Isso nas primeiras medidas cautelares impostas ali, com a tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar, enfim. E depois, quando aconteceu toda aquela polêmica ali na Câmara dos Deputados, Bolsonaro acabou mostrando a tornozeleira eletrônica para a imprensa, fez críticas e tal, então veio uma advertência do ministro Alexandre de Moraes e ele fez um acréscimo ali, né, na decisão, dizendo que ele não aceitaria o uso de subterfúgios ali, com material, por exemplo, pré-fabricado, para depois ser postado em redes sociais em uma ação pré-coordenada. E advertindo ali que numa próxima, então, Jair Bolsonaro seria preso. Então, na decisão de segunda-feira, decretando a prisão, o ministro entendeu que ele novamente descumpriu essas medidas cautelares das redes sociais porque nas manifestações do domingo, ele pré-fabricou o material para ser postado nas redes sociais dos filhos, de aliados, de seguidores dele na internet. Só que o ministro diz que com ataques ao STF e apoiando a interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, só relembrando que no ato em Copacabana, o senador Flávio Bolsonaro colocou Jair Bolsonaro no telefone, ali no Viva Voz. Jair Bolsonaro fez uma saudação aos manifestantes. Em paralelo, lá na Avenida Paulista, o deputado federal Nicolas Ferreira também fez uma videochamada ali com Bolsonaro, colocou ele para assistir ali a multidão, inclusive falou ali o deputado que Bolsonaro não podia falar, mas poderia ver. E, em paralelo também a isso, Bolsonaro em casa, ali no telefone, fazendo essas videochamadas, telefonemas, ele foi gravado também. Tudo isso foi filmado, foi postado nas redes sociais, a participação dele por telefone nos atos, ele no telefone em casa, enfim. Então, foi por isso que o ministro entendeu que ele descumpriu essas medidas cautelares. Então, no recurso, o que os advogados alegam, o que os advogados dizem? Primeiro, eles transcrevem exatamente a frase em que Bolsonaro faz essa saudação ali no Rio de Janeiro, Copacabana, dizendo, abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. Então os advogados dizem ali nesse recurso apresentado ao ministro Alexandre de Moraes que isso, não entendem que isso tenha sido um ato criminoso, que não tem, e aí diz, além de que Bolsonaro não tem controle sobre as redes sociais por intermédio de terceiros, né, terceiros que usem as redes sociais com publicações dele, diz também, argumenta que não há qualquer espaço para analisar esta frase como uma afirmação criminosa. E diz que nem se saudar o público Bolsonaro pode, então ele está proibido de se manifestar, o que se traduz em censura. Da mesma forma que a prisão se traduz numa preocupante antecipação da pena. Além disso, Evandro, a defesa de Bolsonaro também pede que a prisão dele seja referendada com urgência por um colegiado aqui do STF. A defesa não especifica exatamente qual seria o colegiado. Cita ali a primeira turma, que referendou as primeiras medidas cautelares, mas não especifica que seria a primeira turma para referendar essa prisão domiciliar. Pede apenas que seja num colegiado e presencialmente, não virtualmente, inclusive até citando o próprio regimento interno aqui do STF, que faz essa exigência no caso de medidas que resultem em prisão. Então, faz também esse pedido para que seja referendado num colegiado e também pede, além da revisão da prisão domiciliar, também a medida cautelar de tornozeleira, do uso de tornozeleira eletrônica. Então, esse recurso já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e qualquer decisão deve sair a qualquer momento.
Evandro. Muito obrigado, Janaína. Bom trabalho para você. Agora, 4h26, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos. E eu quero começar discutindo com vocês se entendem que, desde o primeiro momento, essa decisão já deveria ter passado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e não apenas pela, digamos, determinação de Alexandre de Moraes. Alangani. Há muito tempo, em julgamentos de ex-presidentes da República, isso já aconteceu, de autoridades, e mesmo se não tivesse acontecido, a gente está falando de um ex-presidente da República. Goste ou não, isso não pode ser decidido de uma maneira monocrática, tem que sim passar pelo Pleno do Supremo. Tanto é que tem gerado uma série de críticas, incomodou outros ministros também do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de atitude. Veja, as medidas cautelares já foram excessivas, como a impossibilidade de utilização das redes sociais e depois ele ser punido por uma postagem de terceiros. Isso não faz o menor cabimento e deveria ser julgado pelo Pleno do Supremo. Ô Piperno, você entende que é um tipo de cautela que o ministro Alexandre de Moraes deveria tomar? Esses dias a gente comentou aqui com um especialista, um doutor em Direito Constitucional, sobre a possibilidade de Alexandre de Moraes não estar avaliando essa situação toda com muita prudência, que é um termo bastante utilizado no meio jurídico. Está faltando prudência e jogar para o plenário seria uma maneira, então, de chancelar a determinação sem carregar todo o peso nas costas, Piperno? Evandro, primeiro a gente tem que esclarecer que ele tem a prerrogativa de tomar esse tipo de decisão. Sim, isso aí nós não estamos questionando. Exato. Feito, enfim, esse apontamento. Exatamente, esse apontamento. Bom senso. Eu acho, Alan, que esse é um processo cujos réus serão julgados pela primeira turma. Portanto, essa é uma decisão que deveria ser submetida à primeira turma. Mas independente, e a minha pergunta é até nesse sentido, não necessariamente ao plenário com todos os ministros, mas como o processo todo está acontecendo na primeira turma, você entende que a determinação de prisão domiciliar de Bolsonaro também deveria ter passado pelo voto dos outros ministros da primeira turma, mesmo que fosse? Nesse caso, eu acho que sim. Eu sou, assim, desde sempre, um grande defensor da ação do ministro Alexandre de Moraes, especialmente em 2022. Mas eu acho que nesse caso específico e em outros cercando esse processo, algumas decisões elas poderiam sim ser tomadas, ser divididas com todos os demais ministros da primeira turma, que afinal de contas serão eles que lá na frente, e veja, o lá na frente não é assim, daqui a uma eternidade. Daqui um mês e meio, 2 talvez, os julgamentos efetivamente comecem, né? Então, se todos eles daqui a pouco estarão muito próximos de começarem a julgar os acusados, então por que nesse momento eles não participarem também dessas decisões tão sensíveis? Porque veja, não é como o processo que eu sempre cito aqui como exemplo da taça das bolinhas, que monocraticamente pode ser decidido. Não, é algo realmente mais delicado. É óbvio que a Constituição não prevê que, olha, processo mais delicado tem que ser assim, os outros mais de menor complexidade podem ser resolvidos por decisão monocrática. Não se trata disso, mas aí é uma questão também de sensibilidade. Como é que você avalia, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Vamos trazer números aqui que são abertos a todos, tá? No ano passado, a Suprema Corte Brasileira julgou por volta de 100 mil casos. A Suprema Corte Americana, entre 60 e 80 casos. Nossa. 60 e 80, não 60 e 80 mil. 60 e 80 casos. Na Suprema Corte Brasileira, 100 mil casos. Mais de 50% desses 100 mil é decidido monocraticamente. Esquece... Até porque se você fosse colocar 100 mil pedidos e ações para o plenário... com cada voto com 150 páginas... Centenas de anos para chegar. A pessoa que nem estaria viva aguardando a decisão do Supremo, né? Claramente. Então, vamos lá. Se 100 mil casos são julgados, onde mais da metade foram votos monocráticos, e muitos dos casos, como nós já vimos aqui, discutimos, eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais isso,
casos que não deveriam estar na Suprema Corte, deveriam estar nas instâncias inferiores para dar direito e o amplo direito à defesa do réu ou de quem está sendo acusado de alguma coisa. Como é que nós podemos achar que isso é uma representação da vontade popular? 100 mil casos com mais de 50% votado por um juiz, seja ele quem for, não estou falando só desse governo, na história no geral, votado por um juiz que, através do voto dele, muda a vida de um ou de várias pessoas, de uma empresa ou de várias pessoas. De verdade, a gente pode dizer que a vontade popular é representada nesse ponto? Então fica muito claro para mim que defender o que está acontecendo no Brasil com os excessos do judiciário e se dizer a favor da Constituição é antagônico por completo. Ô Zé Maria Trindade, eu te pergunto, você acha que há a possibilidade de uma revisão agora a partir do recurso da defesa de Jair Bolsonaro e de pelo menos ir para a primeira turma essa decisão? Sim, esta é a lógica, e a lógica é estabelecida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que em várias decisões ele decidiu e imediatamente se submeteu à primeira turma, né, que é a turma que está cuidando desse processo. É bom lembrar que esta prisão domiciliar, ela não faz parte daquele processo da acusação de golpe. Ela é obstrução de justiça, uma coisa nova, onde o ex-presidente não é nem indiciado ainda, né? E houve um pedido de prisão mesmo, e aí prisão definitiva. E o ministro Alexandre decidiu, então, pela prisão domiciliar. Acho que é óbvio, até pelos gestos anteriores do próprio ministro, de mandar para a turma. É bom lembrar que todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes estão sendo confirmadas, tanto pelo plenário principal como o plenário da primeira turma. Por isso que eu gosto de dizer que não é uma decisão mais dele, mas é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E isto é muito mais grave. É interessante, Bruno, o que você fala aí sobre os julgamentos no Supremo. Já vi pelo menos 3 vezes. A última vez que eu vi isso no Supremo foi diante de uma visita de integrantes de tribunais superiores de outros países que vieram ao Brasil e ficaram assustados com o volume de julgamento que acontece por aqui. É claro que são julgamentos feitos pelos juízes auxiliares. Os ministros não têm tempo para fazer julgamento, né? Eles têm que participar de lançamento de livro, das sessões plenárias, que são demoradas e tal. Eles dão as orientações ali. Mas esse volume assusta a responsabilidade de cada gabinete. A Constituição criou o Supremo Tribunal Federal para lidar com matéria constitucional, exclusivamente constitucional. O STJ que seria a última instância. Mas aí todos aprenderam o caminho do Supremo. O Samuel Rosa fala numa poesia muito bonita, né? Esse caminho só existe quando você passa. E aí aprenderam o caminho. Hoje, um advogado de lá do interior, lá de Medina, de São João do Paraíso, lá no interior de Minas, quando ele entra com o pedido, ele imediatamente coloca, de acordo com o artigo tal da Constituição, porque ali ele garante, com esta referência a um artigo constitucional, lá no pedido original, que esse assunto pode ir para o Supremo Tribunal Federal. E é assim que chegam aqui ações como roubou 1 quilo de carne no supermercado, é uma prisão de alguém que bateu carteira e assim por diante. Eu entendo que é preciso mudar a Constituição e estabelecer que o Supremo Tribunal Federal vai ficar exclusivamente no controle constitucional. Esta é a função do ministro do Supremo.